Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho para hoje, proposto pelo lecionário, neste 8º domingo do tempo comum, está em João capítulo 6, dos versículos 1 ao 21. Ali na região do Lago de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia, uma imensa multidão seguia Jesus, atraída pelos milagres que tinham visto ele realizar entre os doentes. Ele chega até o outro lado do lago, sobe uma colina, se assenta, cercado pelos discípulos e por aquelas pessoas. E, a narrativa é grande, não vou ler, ele multiplica 5 pedaços de pães e 2 pequenos peixes para 5.000 pessoas. E o versículo 13 diz para nós que o povo comeu até se fartar e ajuntaram sobras para que nada fosse desperdiçado. Isso os discípulos fizeram a pedido de Jesus. Então, 12 grandes cestos com essas sobras foram cheios. O povo, ao ver isso, compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. Deus agia naquele tempo e agia através da vida de Jesus. E pediram então, disseram que com certeza Jesus era um profeta, né? Começaram a enxergar em Jesus um profeta na região ali da Galileia. Jesus, percebendo o entusiasmo deles, né, e que através desse entusiasmo eles cogitavam a ideia de fazê-lo rei, se afastou dali, voltou para a montanha, foi ficar sozinho. Aqui nós vemos então, em meio a um milagre, o povo ficar muito entusiasmado, ficar aqui ansioso, porque Jesus fazia milagres, Jesus fazia coisas que eram difíceis de serem vistas e coisas que mostravam que ele de fato era aquele que o povo de Israel aguardava como Messias. Muitas pessoas conseguiam enxergar isso em Jesus, embora a liderança religiosa daquele tempo não o fizesse, né, por medo, por inveja, enfim, né, por não querer perder a sua posição de prestígio, não só religioso, mas de certa forma político, em alguns casos, naquela época. Mas Jesus, percebendo o entusiasmo e a ansiedade dessas pessoas, ele sai de cena, porque eles queriam já fazer Jesus rei. E Jesus sabia que ali não era o momento, não havia chegado a hora para que isso acontecesse. Veja bem, o entusiasmo, a ansiedade. Nós vivemos tempos em que esses sentimentos, essas coisas chamadas ansiedade e entusiasmo são muito presentes. As pessoas elas estão muito ansiosas, elas estão sempre na expectativa de algo. Isso é natural na nossa época, por quê? Porque a nossa época é a época da novidade. A tecnologia está todo dia quase entregando algo novo para nós, um celular que faz uma coisa diferente daquele que foi lançado há pouco tempo fazia, um computador que tem mais possibilidades, inteligência artificial, redes sociais com cada vez mais novidades para fazer com que nós submergirmos naquele mundo digital. Então é edição de vídeo, são sons, músicas em alta, e nós ficamos ali na ansiedade, né, de ver algo novo, de ver algo diferente. Então tudo no nosso tempo nos leva a ser pessoas mais ansiosas, de maneira que nos concentrarmos na fé, olharmos para dentro de nós, termos um tempo com Deus, sem que a notificação do celular chame a nossa atenção, a correria da próxima tarefa do dia a ser feita nos desconcentre. É difícil. Mas Jesus, percebendo isto no povo, se afastou. Então, a ansiedade, o entusiasmo desenfreado, eles podem ser ferramentas perigosas para nos afastar do nosso momento com Deus, para fazer com que nós nos desliguemos da realidade espiritual, que nós afrouxemos um pouco a caminhada, né, na nossa espiritualidade. Em vez de nós apertarmos o passo na nossa caminhada espiritual, nós ficamos mais devagar, menos compromissados, mais desconectados. Nós, então, a partir do Evangelho de hoje, precisamos olhar para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, porque essas questões atingem a cada um de uma forma, e entendermos que Jesus está caminhando no processo, no caminho contrário. Nós precisamos nos concentrar,
e não nos distrair, não nos dispersar. Nós precisamos dar um tempo, muitas vezes, naquelas coisas que estão constantemente nos distraindo, para que nós possamos nos concentrar na nossa espiritualidade, no nosso crescimento, na nossa caminhada, na nossa amizade, no nosso relacionamento com Jesus. Então, que a partir deste evangelho proposto para a reflexão no dia de hoje, nós possamos olhar essas pessoas aqui e, paralelamente, olhar a nossa realidade e nos desconectarmos de tudo aquilo que está nos dispersando. Sabermos fazer uma leitura daquilo que está acontecendo, nos instalarmos na nossa realidade, de maneira que nós possamos tirar do caminho aquilo que pode estar atrapalhando a nossa concentração nas coisas de real valor, a nossa concentração em o nosso tempo com Deus. Deus abençoe você. Até amanhã.